para todos. Avançamos com mais um consultório-programa que diz respeito à sua saúde e bem-estar. Convido a ficar connosco desse lado até bem perto das 4. Nessa altura vamos fazer uma viagem e saber quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui de hoje, desta segunda-feira. Na última hora, pneumologia é a especialidade abordada. Pode já tratar da sua inscrição através do número de telefone 225083297 ou, se for mais fácil para si, no endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Esta primeira hora está destinada à urologia, portanto, ligue também para participar, para que possa aqui, nesta tarde de segunda-feira, esclarecer todas as suas dúvidas relacionadas com urologia. 22, repito novamente, 225083297 é o número de telefone que deve marcar para se inscrever e participar em direto, ou então enviar a sua questão, o seu caso, o seu receio, uma pergunta para o ajudar a si, um familiar, um amigo. Estamos aqui disponíveis também para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Começamos precisamente a falar de saúde masculina. É nosso convidado o professor Dr. Nuno Tomada, médico urologista, a quem agradeço a presença. Sr. doutor, um gosto tê-lo aqui. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui connosco. Tenho a certeza que vamos aprender muito consigo e vamos começar por explicar de facto o que é esta doença de Peyronie. Podemos começar por explicar? Sim, o nome é muito estranho, Sim. Mas é uma doença do pênis que se caracteriza pela presença de uma curvatura anormal do pênis em ereção, devido à presença de placas ou nódulos, que no fundo é um tecido fibrótico na túnica albuginea do pênis e que pode estar associada a dor em ereção, claro, e também a disfunção erétil. Portanto, há aqui um grande impacto na qualidade de vida de homens que sofrem com esta doença, não é? Sem dúvida alguma. É uma doença muito escondida, é uma doença que está subdiagnosticada. Acho que desta vez a culpa não é dos médicos, a culpa realmente é do tabu que está à volta do órgão sexual masculino e muitas vezes do medo do homem de recorrer a cuidados de saúde. Porque há algum receio mesmo, medo, desconforto dos homens em partilharem este problema mesmo com os médicos? Muito problema. Existe. Eu tenho doentes que sigo há anos por outra patologia urológica, de rotina, e às vezes demoram-lhes muitas consultas para abordar esse problema, que muitas vezes até era o problema original que trazia à consulta. Portanto, está a ver que isto pode acarretar anos de seguimento antes que o homem diga: olha, eu tenho aqui um problema no meu pênis, ele quando está em ereção, ele fica torto, tem uma deformidade, claro, e que não é normal, e que dói muito, ou que doía muito no início e que agora já não dói, mas isto tem um impacto enorme na vida daquele homem. Eu tenho mulheres que referem que começam por uma fase de estarem sempre muito zangados, não sabem muito bem porquê, mas zangado com tudo e com todos, e depois passa por uma fase que é muito pior, que é a fase depressiva, e até há casos de doentes que têm ideias suicidas devido a este problema. Claro. Mas é um problema escondido que pode ter solução e que deve ser abordado com um médico, não só um médico especialista, mas também numa primeira fase com um médico de família. E é importante, eu agradeço muito o facto de me terem convidado para vir ao programa, porque é uma doença que quase ninguém fala dela, certo, mas estamos a falar de uma doença que pode ter uma prevalência que ronda os 10%, portanto, 1 em cada 10 homens pode ter este problema. Portanto, não é assim tão raro quanto a gente poderia pensar a princípio. E é sempre importante passar essa mensagem, não é? De que Sempre. deixar este tabu de lado, o facto Claro, destes assuntos serem tabu, claro, e dar só apenas qualidade de vida a estes homens, claro, neste caso. Para mim acho incompreensível, claro, que nós vivamos num país civilizado em que ainda há doentes que tentam matar a companheira porque lhe lançou um bruxedo, um feitiço, claro, e o pênis encolheu e ficou torto. Sem dúvida. Não é possível isso, nós temos que alertar que é uma doença e, como tal, tem uma avaliação, tem um tratamento de acordo com a fase em que ela é detectada e nós temos que divulgar isso. Não é? Claro que sim. Sr. doutor, podemos começar pela causa? Claro. Qual é a causa? Se é que é conhecida, não é? Antes de falarmos da causa, vou relembrar aquilo que me disse no início, porque é que se chama-se Peyronie, e se estava bem dito, porque eu acho que é sempre uma história muito interessante, porque esta doença, quando foi descrita a primeira vez, foi descrita por um cirurgião de Luís XV, em França, não é? Chama-se François Gigot de la Peyronie, isto era em 1743, e ele descreveu 5 casos daquilo que se chamou induratio penis plástica.
Na altura pensava-se que aquela deformidade do pênis era causada por uma doença venérea. Ele era médico da corte de Luís XV, achava que aquilo era uma doença venérea e, portanto, descreveu aquelas deformidades penianas como uma doença venérea. E, curiosamente, nós, apesar de não sabermos muito bem a causa, já vamos falar sobre isso, mas ao longo destes anos ficou com o nome dele, da doença. Portanto, os franceses são muito cientes do nome e chamam sempre doença de La Peyronie. Nós simplificamos, a maior parte do mundo simplificou para a doença de Peyronie e eu penso que é consensual. Em relação à causa, é curioso que uma doença descrita há tantos anos nós ainda não sabemos exatamente qual é a causa, mas eu penso, tal como outros especialistas mundiais que se dedicam a esta área, somos poucos e devíamos ser mais, é que é devido a pequenos traumatismos ou grandes traumatismos que ocorram no pênis em ereção, geralmente no ato sexual, mas pode não ser no ato sexual, em que isso provoca em indivíduos que têm essa suscetibilidade genética, portanto não acontece em todos, acontece que nesses indivíduos com essa suscetibilidade genética há uma reação inflamatória exagerada e há uma perda da elasticidade do pênis que é substituída por tecido fibrótico que, como o nome diz, não é elástico. E, portanto, no sítio onde ele ganha a tal placa ou a tal fibrose, o pênis dobra para esse sítio. A grande maioria das curvaturas é para a parte de cima, para a parte abdominal, nós chamamos dorsal, mas eu já vi tudo. Já curvas complexas para a direita e para a esquerda, tipo saca-rolha, já vi ampulhetas, já vi curvaturas ventrais, já vi curvaturas, realmente, se nós pudéssemos trazer este programa a esta hora, realmente era um bocadinho assustador a evolução que esta doença pode ter no órgão sexual masculino. E esses são os principais sintomas, para além de depois causar muita dor também. A doença tem duas fases, grosso modo. Uma fase inicial, que é uma fase em que o doente nota dor no pênis, principalmente quando está em ereção, e depois começa a notar que pode ter um bocadinho de agravamento da curvatura. Tem doentes que referem que é de um dia para o outro. No dia seguinte, acordam de manhã, quando vão urinar, o pênis está em ereção e ele está torto, e eles ficam completamente em pânico. Claro. E começam a sentir realmente um corpo estranho no pênis e que eles não sabem explicar muito bem o que é, mas ficam assustados. Portanto, esta é a fase inflamatória, a fase inicial, aguda, e é a fase em que o doente deve vir à consulta. Porque é importante ser diagnosticado o mais cedo possível, não é? Diagnosticado Iniciar o tratamento. E iniciar o tratamento o mais rápido possível. Porque os tratamentos não têm uma grande taxa de sucesso. E quanto mais tarde vier, quando a fase inflamatória já estiver estabilizada e a placa estiver fibrótica, já é muito mais complicado de ter alguma taxa de sucesso. Portanto, é fundamental que eles venham no início para a gente começar a atuar nas várias vertentes da doença, que é a fase da doença inflamatória, as alterações do stress oxidativo e na fibrose. Portanto, se nós atuarmos nestas três vertentes e usarmos, por exemplo, um extensor para promover o contrário das forças que exercem a contração fibrótica, também temos um efeito benéfico a longo prazo na curvatura. Estamos a falar de uma prótese? No caso de cirurgia, já? Isso é outra situação. Na fase aguda não estamos a falar em tratamento cirúrgico. Claro. Nem deve ser aconselhado tratamento cirúrgico. Pelo simples facto de, nesta fase inflamatória, a placa pode surgir em vários pontos do pênis. Pode ser mais distal, pode ser mais junto ao abdômen, pode ser a meio. E, portanto, é uma doença que tem alguma evolução. E, portanto, nós não corrigimos a deformidade do pênis com cirurgia nessa fase inflamatória. Claro. Está até contraindicado. Se algum médico sugerir a um paciente que fazer uma cirurgia nessa fase, está a cometer um erro crasso, porque está a prejudicar o paciente. Porquê? Porque a doença vai evoluir. E se ele corrigir a curvatura naquele momento, passado uns meses, a curvatura pode estar muito pior. Claro. E, portanto, sofreu uma intervenção cirúrgica para nada. A intervenção cirúrgica é realmente a intervenção médica que resolve o problema da deformidade peniana, mas deve ser feita só na fase seguinte, que é a fase crónica. Na fase crónica, o doente deixa de ter dor. E essa fase que deixa de ter dor pode demorar 1 ano e meio até 2 anos. Portanto, o doente pode ter ali uma fase muito complicada de dor em ereção, nas relações, pode até evitar ter relações porque tem dor, desconforto. Não só por causa da deformidade.
E depois, além de ter essa dor estabilizada, a curvatura também estabiliza. É muito raro haver uma resolução da curvatura. Portanto, um indivíduo que tem uma curvatura, por exemplo, de 45, 50, 60 graus ou até 90 graus, um ângulo reto, é muito pouco provável que essa curvatura resolva espontaneamente ao final de 2 anos. Geralmente estabiliza ou até agrava. Por isso é que é importante vigiar estes doentes ao longo do tempo. Quando está então nessa fase crónica, em que o doente deixa de ter dor, a curvatura está estabilizada, a placa já está um bocadinho mais endurecida, já não está tão inflamada como está no início, aí sim, se o doente estiver assim nesta fase durante 6 meses e se tiver uma curvatura que o impeça de ter relações sexuais, claro. E isto é importante dizer, nem todas as curvaturas exigem que a gente faça algum tipo de correção cirúrgica. Basicamente, só fazemos a correção quando ele tem uma curvatura que o impede de ter uma atividade sexual satisfatória por ele ou pela esposa, porque muitas vezes magoam a esposa. E, portanto, é preciso ter esta sensibilidade do casal. E está sempre associada à disfunção erétil, por exemplo, a esta doença? Nem sempre? Nem sempre. A associação à disfunção erétil tem 2 vertentes. Tem uma vertente muito psicológica, que é aquilo que falei no início, o doente que está zangado com a vida, e depois vem uma redução marcadíssima da autoestima e depois depressão. E isso aí é uma das causas mais frequentes nestes indivíduos para disfunção erétil. Mas, infelizmente, a placa também pode alterar a drenagem venosa do pênis e pode ter influência na capacidade erétil. Aí sim, se tiver essa capacidade de influir a função erétil, pode provocar impotência, disfunção erétil. É a causa vascular. E, portanto, depois o tratamento para a disfunção erétil tem de ser precisamente para essa disfunção, não é? É o caso mais complicado que nós temos, porque ele tem disfunção erétil e tem uma deformidade ao mesmo tempo. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Exatamente. Portanto, nós temos que tratar a disfunção erétil e a curvatura peniana. E nestes casos, poderemos ter que recorrer a uma prótese peniana, ou seja, aquilo que falávamos da outra vez, sim. Colocar um dispositivo dentro do pênis, de modo a resolver o problema da função erétil, mas depois temos o problema da curvatura. Claro. Portanto, metemos o aparelho, mas depois ao insuflar ele tem a curvatura, como é que resolvemos isso? Isso é uma cirurgia muito mais complexa, exige fazer cirurgias que nós chamamos corporoplastias, no fundo é intervir diretamente no pênis, na placa, de modo a desencurvar o pênis e depois ao colocar a prótese peniana ele fica à direita. E a taxa de sucesso é boa? A taxa de sucesso é boa. Agora, os doentes que chegam a esse ponto, felizmente, são poucos. Claro. Estaríamos a falar de uma percentagem muito reduzida de doentes que, com doença de La Peyronie, alguma vez vão precisar de colocar uma prótese e fazer a correção da sua curvatura. Claro. Eu sou presidente da Sociedade Portuguesa de Andrologia, Medicina Sexual e Reprodução e nós temos uma área só dedicada a estes pacientes que precisam de cirurgia reconstrutiva e posso dizer que nós somos muito poucos a nível nacional e internacional que nos dedicamos a esta área. Portanto, é só para ter uma noção que é uma franja muito pequena dos pacientes que chegam a esta situação. A grande maioria resolve com tratamento médico, eventualmente com os tratamentos que podemos falar, sabemos há algum tempo, são tratamentos que implicam a injeção dentro da placa de alguns fármacos que vão aliviar essa fibrose e vão ajudar ao doente com um extensor peniano, por exemplo, a endireitar o pênis sem precisar de uma intervenção cirúrgica. E nós temos é que apostar nisso. Cada vez temos menos doentes a precisar de intervenções complexas que só a própria intervenção de desencurvamento, de correção da curvatura, pode dar disfunção erétil, que é o que é mais crítico na nossa área. Ou seja, nós vamos corrigir uma curvatura do homem, curvatura do pênis, e conforme as cirurgias, poderemos precisar de uma cirurgia complexa em que vamos desencurvar o pênis e pôr lá um enxerto. Essa cirurgia tem, nas melhores mãos, estamos a falar da pessoa que tem mais experiência de fazer esse tipo de intervenção, podemos estar a falar de uma taxa de disfunção erétil, de novo, de cerca de 15%. Claro. É muito elevado para uma cirurgia. E, portanto, volto a dizer, Jana, que o ideal é nós evitarmos que o doente precise chegar a esse ponto. Vamos investir no tratamento atempado
e no tratamento mais agressivo inicialmente, de modo que o doente, mesmo que fique com algum grau de curvatura, não necessite de intervenção cirúrgica. A intervenção cirúrgica deve ser mesmo para aquele paciente que tem uma curvatura que o impede de ter relações sexuais de forma satisfatória e deve ser feita de acordo com o grau de curvatura que ele tem. Se for uma curvatura pequena, existem cirurgias muito mais fáceis de fazer. Qualquer urologista está habilitado a fazê-las, faz parte da formação. São cirurgias em que nós vamos ao lado oposto da curvatura e fazemos pequenas explicaturas do lado oposto e ele fica reto. Claro. Isso é uma cirurgia relativamente simples de fazer, com uma taxa de sucesso muito elevada e que a taxa de disfunção erétil é muito baixa. Portanto, o nosso objetivo seria ter doentes, basicamente, com curvaturas pouco acentuadas. Naqueles doentes que têm curvaturas muito acentuadas, se nós não conseguimos realmente reverter a deformidade, aí sim precisam de cirurgias muito mais complexas. Realmente sou eu que as faço porque implica ter algum número, porque elas são raras, e portanto implica levantar o feixe neurovascular, cortar onde existe aquela placa fibrótica, esticar o pênis e pôr depois lá um enxerto. E ao fazer essa cirurgia, como eu digo, a taxa de sucesso é muito elevada a nível de correção da curvatura, mas existe um risco de disfunção erétil de novo de cerca dos tais 15%. É importante falarmos sobre isso. Claro. E seja qual for a mensagem, o principal é dizer para procurarem um médico especialista, claro, não é? É óbvio. Seja qual for o sintoma. Sr. Doutor, afeta homens de todas as idades ou aqui a idade também pode ser um fator de risco? É curioso porque é uma doença que afeta os homens de qualquer idade. Já tive doentes com 20 anos, até ligeiramente menos do que 20 anos, não tinha feito 20 anos, até 80. Claro. Tenho doentes de todas as faixas etárias, mas de facto ele é mais comum na idade média. Não na idade média, mas na média idade. Sim. E pensa-se que será devido exatamente àquele mecanismo que eu falei no início, que era do microtraumatismo do pênis em ereção. Como é que eu explico aos meus doentes e também aos meus alunos? Era isso mesmo. Como é que se explica esta doença porque a um homem? Eles só percebem que o pênis está deformado, não percebem como é que chegaram a esse ponto. Eu costumo dizer, isto é uma imagem que não é minha, que é como nós jogarmos boxe. Se andamos toda a vida num ringue no boxe, é muito pouca gente que sai de lá sem ter algumas marcas. Correto. O homem é exatamente a mesma coisa que o seu órgão sexual. Se vai tendo relações sexuais ao longo da sua vida, vai havendo sempre alturas em que faz pequenos traumatismos, pequenas fraturas, completamente imperceptíveis. Portanto, não pressupõe agressividade, por exemplo? Não. É muito pouco os meus doentes, que eu faço uma avaliação de todos os meus pacientes e uma das questões que lhe pergunto é: lembra-se de ter tido algum traumatismo major do seu pênis em ereção? São muito poucos os que se lembram. Claro. A grande maioria dos pacientes tem tido pequenos traumatismos que passaram completamente despercebidos ao longo de décadas, provavelmente, e que depois culmina na tal pessoa que tem aquela suscetibilidade genética, geralmente associada a algum cromossoma, geralmente pensa-se que é o 7, que terá então essa tal suscetibilidade para ter a placa e a fibrose. Em relação a esses doentes... Uma vez que pode afetar qualquer idade, não é? Desculpa, depois... Sim. Para explicar estes doentes, como é que a gente explica? É que quando nós temos o pênis reto, em ereção, à medida que nós vamos envelhecendo, a nossa rigidez peniana vai reduzindo. Claro. Ou seja, as pessoas pensam que têm a mesma capacidade erétil com o avançar das décadas e a verdade é que sim, a pessoa continua a ter ereção, continua a ter capacidade de penetração, de ter o seu orgasmo, mas a rigidez do pênis não é a mesma. O que acontece é que a pessoa continua a ter o mesmo padrão de atividade sexual, com o mesmo tipo de variação das posições, mas o pênis sofre pequenas variações na sua rigidez axial. Ou seja, ele vai fazendo pequenas oscilações. E é essa pequena oscilação do pênis que provoca uma separação de duas túnicas, claro, que pensa-se que é esse o evento desencadeador de tal reação inflamatória exagerada. Claro. Portanto, daí que seja mais frequente nos indivíduos dos 50 a 60 anos. E as dúvidas mais frequentes dizem respeito à disfunção erétil também? Geralmente a grande dúvida é a deformidade. Porquê? Porque o homem, de repente, sente algo de anormal no seu pênis. Claro. E esse algo de anormal geralmente é uma coisa dura
localizada, Claro. que dói, mas pode também não doer. E, portanto, o que é que ele pensa? Tenho um tumor, tenho um cancro. E, portanto, é muito importante ter logo essa avaliação para perceber se for uma doença de Peyronie, o diagnóstico é feito imediato. Se for um médico, portanto, de família, como médico especialista, o diagnóstico é feito na hora, não precisamos fazer grandes exames para fazer o diagnóstico. Os exames depois são feitos para nós avaliarmos qual é o tipo de intervenção que vamos propor ao paciente. Se vamos propor-lhe uma terapêutica mais conservadora ou mais invasiva, ou se vai ser proposto para alguma terapêutica, enfim, que nós estamos neste momento a desenvolver e que poderá ter algum interesse para a dissolução da placa, para a melhoria. É para isso que servem os exames, mas o diagnóstico é logo, é imediato. Claro, ou seja, consegue de certa forma tranquilizar ali a pessoa. É o mais importante. Muitas vezes digo aos pacientes, se tem uma doença do Peyronie, tem que olhar para mim, ok? Exato. O que é isso? Toca a explicar-lhe o que é isso, mas logo assim digo-lhe, não se preocupe, isso é benigno, não é nenhum tumor. Muitos, graças à internet, já têm essa noção, mas há muitos outros que não sabem e claramente ficam aliviados a saber que não é um tumor. Claro que depois não é um tumor e, cara, o que é que eu vou fazer? Claro. É outro problema, mas estamos lá para ajudar. E infelizmente há muitos homens também que têm esta doença, muitos destes sintomas e que insistem em não procurar o seu médico, não é? Habituam-se a viver assim? O grande problema desta doença, para além do tabu e do medo de expor a sua intimidade com outras pessoas, muitas vezes até dentro do casal, muitas vezes têm vergonha de expor isso à companheira, é o facto de ela ter oscilações ao longo do tempo. Portanto, o homem, o que é que pensa geralmente? Isto vai passar. Claro. Se eu esperar o suficiente, isto vai passar. E geralmente a dor passa e, portanto, digo, já estou muito melhor, Claro. já não dói. Só que depois, de repente, vinha a tal curvatura, aquela deformidade que eles não estavam à espera. Muitas vezes tinha uma pequena deformidade que quase nem se notava, porque nós temos de ter noção que o pênis não é completamente reto. A grande maioria dos homens tem algum tipo de curvatura. E é uma curvatura que é determinada geneticamente, quer dizer, é o que nós chamamos de curvatura congénita, que vai até 30 graus, normalmente. Nós não consideramos um pênis anormal até 30 graus de curvatura. Portanto, o homem pensa que aquela curvatura será aceitável e vive com ela. Só que quando ela fica mesmo com uma grande deformidade, e estamos a falar de deformidades, como eu digo, curvaturas complexas de, já vi 90 graus ou até para trás 180, já vi ampulhetas que ficam tipo como se fosse uma mordedura no meio do seu pênis, que geralmente é a zona onde tem esse tipo de defeito. Tem zonas em que tem perda de volume, portanto, tem o pênis em ereção e parece que ali foi removido parte do seu pênis, como se fosse uma dentadura, uma mordedura de um tubarão, por exemplo. Claro. É uma doença que realmente tem um grande impacto na imagem e na função do pênis. Muito bem. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua obrigado presença eu e, acima de tudo, pela explicação. Muito obrigada. Vamos ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores que estão desse lado, aliás, a acompanhar-nos. Portanto, sem tabus, sem preconceitos, sem medo, sem receios. Esta é a oportunidade certa para expor aqui a sua questão e ver, então, a sua dúvida esclarecida pelo professor Dr. Nuno Tomada, que nos acompanha nesta primeira hora aqui no consultório. 225083297 é o número de telefone que pode marcar para se inscrever. 225083297. Questões relacionadas então com urologia, pode também enviar a sua pergunta para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e estamos de regresso daqui a uns minutinhos. Até já.